Então pessoal, olá a todos, mais um videozinho aqui, vai ser um pouco mais curtinho. Eu vou falar sobre a tentação de Jesus, né, lá no deserto, que um rapaz pediu aqui e eu não tinha falado sobre esse tema ainda. Bom, nós temos aqui três narrativas de tentação, segundo Marcos, Mateus e Lucas. Marcos é supostamente o evangelho mais antigo, e olha a diferença da narrativa de Marcos para Mateus e Lucas. A de Marcos é só 2 versículos, ó. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, ali esteve no deserto por 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Pronto, acabou a narrativa de Marcos. Já a narrativa de Mateus e Lucas, eles mencionam que Jesus teve fome, e um diálogo, né, com o diabo, que tenta Jesus de 3 formas diferentes, correto? O relato de Marcos diz que Jesus foi para o deserto por 40 dias e foi tentado por Satanás, apenas isso. Marcos não vai além, sendo o mais antigo. Nem menciona que Jesus jejuou ou teve fome. Quase um trava-língua daqui, ó. Jesus jejuou. Tentem falar isso, vocês vão ver como é difícil. Enfim. Já Mateus e Lucas, eles devem ter usado uma fonte em comum, e as tentações são tomadas de Deuteronômio, em tipologia com a tentação de Israel no deserto, e também Moisés, de certa forma. Então, isso aqui seria meramente uma tipologia. Eu já falei disso no vídeo sobre tipologia com Moisés, naquela série Jesus antes de Jesus. Israel ficou 40 anos no deserto e tentava ao Senhor, onde Deus explicava as mesmas coisas que figuram na tentação de Jesus. Por exemplo, o povo lá no deserto estava andando lá, sendo conduzido por Moisés por 40 anos. O povo teve fome. Aqui, ó. Porque Deus te guiou no deserto estes 40 anos, etc e tal. E te humilhou. Eu estou pulando aqui para não ficar comprido o vídeo, tá? E te deixou ter fome. É o mesmo que aconteceu lá com Jesus. E te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Então, provavelmente foi daqui que o autor original, ou a fonte que Mateus e Lucas usaram, que surge essa expressão aqui, ó. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Provavelmente foi de Deuteronômio que o autor pegou essa fonte aqui, essa referência, ok? Continuando aqui agora. Então, segundo Mateus e Lucas, quando Jesus teve fome, ele não transformou as pedras em pães por isso. Mateus e Lucas invertem a ordem da próxima tentação, mas isso aí não afeta o texto. A do pináculo do templo, não está escrito na Torá que Deus mandaria os seus anjos protegê-lo. Então isso aqui que tanto Mateus quanto Lucas comenta, não está na Torá. Okay, o diabo disse para Jesus, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Isso aqui não está escrito. Então, quando o autor aqui menciona está escrito, ele está dizendo de cabeça, porque não está escrito. Já Lucas ainda vai um pouquinho mais além. Ele ainda aumenta um pouquinho o que supostamente estaria escrito. Ó. Porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e te sustentem pela mão, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Então, nem isso aqui de Mateus, nem isso aqui de Lucas está escrito. Já a resposta de Jesus está aqui, ó. Não tentareis ao Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Até aí tudo bem, mas aquela citação ali de Lucas e Mateus é inexistente. E a adoração, quando o diabo leva Jesus para um monte muito alto, né, mostra os reinos da terra, também está lá em Deuteronômio 6, mas é estranho que, segundo Lucas, quem é o dono de tudo é o diabo. Nós vamos mencionar isso aqui de novo, né, o que demonstra que não é um ser antropomórfico, né, mas apenas Jesus refletindo sobre a sua missão. Mas nós vamos ver mais para frente. Ó, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Está em Deuteronômio 6. Então esses diálogos aqui que Mateus e Lucas criam, pelo menos as respostas de Jesus, são todas tomadas de Deuteronômio. Agora aqui as perguntas do diabo, está escrito, tem algumas coisas aqui meio estranhas que não está escrito no Velho Testamento, ok? Aí já pode, não sei de onde é que eles tiraram essa fonte. E quais os problemas dessa tentação, Ronaldo? Bom, eu não tomo muito real essa história da tentação, mas vamos analisar alguns detalhes do texto. No deserto, quando o povo teve fome, Deus mandou maná do céu. E já na narrativa ali de Mateus e Lucas, não acontece isso. Quando o diabo fala, transforma as pedras em pão. Ele cita um episódio aqui do deserto, ó, nem só de pão viverá o homem, aqui de Deuteronômio. Só que tem um problema. Isso aqui que Deus está falando aqui, Deus mandou maná do céu. Só que para Jesus não. Então não bate muito bem, entendeu? Porque ele usa uma resposta de algo que não foi, o povo não ficou 40 anos sem comer nada no deserto. Então não teria muito sentido isso. Então é estranho.
E segundo a narrativa de Mateus e Lucas, Jesus resistiu bravamente. Ele estava com fome, 40 dias sem comer, e ele resistiu. Ele falou, não vou transformar as pedras em pão. O que Marcos não menciona, né? Tudo bem. E o que seria humanamente impossível, né? Difícil ficar 40 dias e 40 noites sem comer, a não ser que seja um faquir ou uma coisa sobre-humana, e também vai da crença de cada um. Mas mesmo se fosse possível, vamos supor que Jesus fosse um faquir que conseguisse ficar 40 dias e 40 noites sem comer, e ele ainda resiste uma tentação do diabo, o mesmo Jesus não hesitou em mandar os seus discípulos colherem espigas no simples sábado. Porque segundo o próprio Mateus, quando eles estavam no sábado andando pelas searas, o que não é típico, né, de um rabino judeu, se Jesus fosse realmente um rabino, o que ele estaria fazendo andando com seus apóstolos em pleno sábado, em vez de estar guardando o sábado? Não teria sentido, mas enfim. E aí os discípulos de Jesus tiveram fome. E aí eles começam a colher as espigas e a comer tudo ali com o aval de Jesus. Então só para vocês entenderem, quer dizer, os discípulos de Jesus não podiam ficar um simples sábado, né, evitar um escândalo de serem acusados pelos fariseus de estarem violando a lei. Não conseguem ficar um simples sábado com fome, sem colher as espigas, mas supostamente Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada no deserto. E já um simples sábado não, ele não teria como guardar. Tem que pegar as espigas e colher. Vocês notaram como é contraditório? Seria no mínimo estranho. Sendo que o próprio Jesus falou, ai do mundo por causa dos escândalos, né? Que era para evitar esse tipo de escândalo. Então, é muito curioso, né? Que o mesmo autor, Mateus, ele diz isso. Ele diz que os apóstolos, quando tiveram fome, Jesus não falou. Jesus podia ter falado isso aqui para eles, ó, nem só de pão viverá o homem. Porque, ó, mestre, estamos com fome. Podemos colher umas espigas, mesmo sendo Shabá hoje? Jesus poderia ter dito, está escrito na lei, não trabalharás no sábado e não violarás o sábado. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas aí, segundo o próprio Mateus, não, eles foram lá e colheram as espigas no sábado. Então é muito estranha essa narrativa aqui da tentação no deserto, ok? Marcos não menciona que Jesus jejuou ou teve fome. Então o relato que seria o mais antigo, que é o de Marcos, não tem nada disso. E ainda diz que os anjos serviam Jesus. Talvez fazendo uma analogia, né, com o seu entendimento, o entendimento do autor de Marcos, com Moisés. Porque Moisés esteve no monte por 40 dias e 40 noites. E a Bíblia não fala que Moisés jejuou ou teve fome. Na verdade, a Bíblia não entra em detalhes sobre como que Moisés se mantinha lá no monte. Aí teriam que ver as fontes judaicas, Talmud, como que os sábios entendem essa passagem de Moisés. Porque a Bíblia só diz assim, ó. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Mas a Bíblia não vai além disso. Então, talvez no entendimento de Marcos, Moisés pudesse estar sendo alimentado ali de alguma forma, ou por anjos, ou tenha levado algum alimento, água, quando ele subiu no monte, ou algo assim. E aí, quando Marcos faz uma tipologia da história de Jesus, ele diz que Jesus ficou 40 dias e 40 dias. Ele não menciona 40 noites, perdão, só 40 dias lá no deserto sendo tentado pelo diabo. Ele diz que os anjos o serviam. Aqui, ó, e os anjos o serviam. Então dá a entender que, segundo a narrativa mais antiga, que é de Marcos, Jesus não estava em jejum e nem passando fome, ele estava sendo servido por anjos. Mas como Mateus e Lucas criaram ou tiveram uma fonte que menciona esse outro diálogo, eles omitem isso daqui, ó, os anjos serviam. Para ser honesto, Mateus não omite, mas ele coloca depois de tudo isso, ó, depois que Jesus passou a tentação, que ele foi servido por anjos. Lucas nem sequer menciona, e os dois dizem que Jesus teve fome, o que contradiz o relato aqui de Marcos, ó, teve fome. Ó, Lucas teve fome, só que Marcos não diz que Jesus teve fome, ele diz que os anjos o serviam. E aí como é que fica? Será que o relato de Marcos, que é o mais antigo, é verdade, que Jesus estava lá apenas meditando e sendo servido por anjos? Ou será que, segundo Mateus e Lucas, tem razão, ele só foi servido por anjos depois que ele passou por tudo aquilo e teve fome? Mas dá a entender claramente que Mateus e Lucas eles fazem uma alteração no relato mais antigo aqui, que é o de Marcos, ok? Continuando. E por fim, Marcos só usa esse termo, né, Satanás, 5 vezes, sendo uma das 5 essa da tentação, e sempre no mesmo contexto, né, no sentido de ser um adversário, um opositor, não ser antropomórfico. Tanto que você vê aqui, ó, Jesus virou-se e repreendeu Pedro. Jesus está repreendendo quem? Pedro. E disse, retira-te de mim, Satanás. Com quem que Jesus está falando aqui? É com o próprio Pedro. Então Marcos, o autor, devia ter o entendimento que Satanás era só um opositor, um adversário, não um ser antropomórfico. Então Marcos não tinha em mente um ser físico dialogando com Jesus. Quando ele usa aquele termo ali, Satanás, onde Jesus foi tentado por Satanás, ele podia estar dizendo que ele estava sendo tentado por ideias adversas, ideias opositoras, e não um ser antropomórfico. E Mateus e Lucas, que devem ter usado uma outra fonte onde tem aquele diálogo aí,
tirada ali de Deuteronômio, eles dizem que eles devem ter usado uma outra fonte, e Lucas diz que ao diabo foi dado todo o poder. Aqui, ó. E a mim foi me entregue e dou a quem quero, né? Todo o poder e toda a glória aqui, ó. Todo este poder e toda esta glória. Só que esse poder e toda a glória é o mesmo que, segundo o próprio Novo Testamento, seria de Jesus aqui, ó. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí fica uma pergunta, né? Não teria muito sentido o diabo oferecer para Jesus algo que supostamente já seria dele de qualquer jeito? Se Jesus sabia que ele era o Messias e que ele ia receber todo o poder no céu e na terra, a troco de que o diabo ia tentar ele com isso mesmo. Ó, Jesus, se você me prostrar e me adorar, eu vou te dar o nome de Jesus. Ué, o nome dele já era Jesus, então não teria sentido dentro da ótica, ok? Então não teria sentido o diabo oferecer isso para Jesus. Então dá a entender, segundo Mateus e Lucas, mesmo com aquele diálogo, que Jesus estaria meditando sobre o fato dele ser ou não o Messias, e esse diabo ali no texto seria o próprio Jesus, ou seja, eram ideias adversas, opositoras que estavam pairando na mente dele, segundo Mateus e Lucas. Não seria nenhum ser antropomórfico, porque senão não teria lógica isso aqui, ok? E João não menciona a tentação. João não fez questão de mencionar que Jesus foi no deserto ser tentado. E fica uma última pergunta, né, no ar. Quem testemunhou aqueles diálogos de Mateus e Lucas? Tomando ali, fazendo toda essa análise, que fosse só uma reflexão de Jesus. Porque Jesus foi sozinho para o deserto, ele estava lá sozinho, ele estava com fome, ele estava jejuando, segundo Mateus e Lucas. Então quem testemunhou tudo isso daqui? Fora que tem muitos pormenores aqui, né? O diabo toda hora menciona que as escrituras para Jesus. Então o diabo entende das escrituras? Também é muito curioso. Então o mais provável, pessoal, é que Mateus e Lucas usaram fontes alegóricas, né? Fontes que tentaram criar uma historinha, alguma coisa, ou como alegorias ou parábolas ou algo do tipo. Mas o mais certo mesmo é que o evangelho mais antigo não diz nada disso. Segundo Marcos, Jesus só foi para o deserto ser tentado pelo Satanás, que devia ser ele mesmo, ou ideias adversas. Ele vivia entre feras, o que os outros dois omitem, e os anjos o serviam. Ou seja, ele não estava nem jejuando e nem teve fome nenhuma, e não teve também supostamente nenhum diálogo, segundo o relato mais antigo e segundo o relato mais recente, né, que é o de João. Agora, de onde que Mateus e Marcos tiraram esse diálogo todo aqui, sendo que não tinha ninguém testemunhando? Aí vai de cada um analisa aí e deduza como quiser, ok? Paz a todos.